Movimento para a valorização da tatuagem, da arte, o que é esse movimento, qual a minha opinião sobre isso e o porquê você deveria pensar dessa forma ou parecido. Se você é tatuador e se deparou com esse termo nos últimos dias, seja bem-vindo. Eu vi sobre isso em alguns lugares, vários tatuadores falando isso com várias opiniões diferentes. Esse movimento já aconteceu no passado, houve um movimento bem parecido, mas não teve tanta repercussão, até porque hoje as redes sociais são muito mais fortes e muito mais presentes do que eram antigamente, mas ele basicamente consiste na mesma ideia, de você valorizar mais o seu trabalho como artista, como profissional. O conceito desse movimento em si eu acho muito válido, porque nós como artistas, como profissionais da tatuagem, temos sim que valorizar o nosso trabalho, o nosso corre ali do dia a dia, mas a forma com que esse movimento é levado eu acho meio burra. Eu vi vídeos de alguns tatuadores falando sobre isso. Eles abordam o tema de uma forma superficial, mas que querem chegar no mesmo lugar, que é de fato você ter uma valorização em si da tatuagem. E eles têm uma queixa de tatuadores que cobram muito barato por seus trabalhos e clientes também que procuram trabalhos cada vez mais baratos. E o porquê eu concordo com o conceito, mas não concordo com a forma com que ele é levado. Veja, a percepção de valor, ela é muito subjetiva e varia muito de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Alguns anos atrás eu decidi produzir um workshop de black work, que é o estilo que eu mais faço no meu dia a dia. Tenho um conhecimento bem vasto sobre esse estilo, sobre as técnicas. Decidi fazer um workshop, mas como tudo que eu me proponho a fazer na minha vida e principalmente na minha parte profissional, antes de fazer qualquer coisa, eu começo a estudar sobre aquele tema, eu começo a ver qual é a melhor forma de fazer aquilo, quais são os passos que eu preciso dar para alcançar esse objetivo. Então eu comecei a estudar muito sobre marketing digital, copyright, muita coisa mesmo. E eu comecei a consumir também muito conteúdo sobre isso. E claro, quando a gente começa a consumir conteúdo sobre um determinado assunto, a gente começa a consumir esses conteúdos pelas pessoas que são mais famosas por esse conteúdo. No meu caso, eu consumi muito conteúdo do Érico Rocha e do Leandro Ladeira. Eu comecei a consumir conteúdo deles pelo YouTube e eu aprendi muito com esses conteúdos. Foram conteúdos que realmente agregaram muito valor, coisas que eu conseguia aplicar naquele meu projeto, que no caso era do workshop. Mas chegou em um momento que eu precisava de mais, eu precisava de fato um acompanhamento ali. E aí eu decidi comprar um curso. Eu não decidi comprar um curso desses caras em específico, eu decidi comprar um curso de marketing, de lançamento e de produto digital em si. E quando eu fui pesquisar esses cursos, eu vi que tinha cursos de R$ 100 até cursos de R$ 10.000. Mas como eu já tinha essa percepção de valor do conteúdo desses dois caras em específico, eu falei, pô, por que eu não compro o curso dessa pessoa? Que eu já estou acostumado com a linguagem dele. Eu gosto desse método que ele ensina. Eu já aprendi muito com os conteúdos gratuitos, então com o curso eu vou aprender mais ainda. Então eu comprei um desses cursos. O curso na época custou R$ 3.000, não foi um curso barato, mas foi um curso que agregou demais no meu conhecimento e ele cumpriu a função dele, que era me ensinar o que eu precisava aprender. Mas veja, a partir do momento que eu falo para você aqui que eu paguei R$ 3.000 em um curso que não tem nada a ver com tatuagem, que é o meu ofício principal, com certeza você deve ter achado caro. Mas para mim não foi caro porque eu tinha essa percepção de valor a partir do que aquele profissional já tinha me apresentado através dos vídeos gratuitos. E o que isso tem a ver com a tatuagem, o que tem a ver com esse movimento? Perceba que o nome do movimento é movimento para valorização da tatuagem. E como você vai valorizar o trabalho somente fazendo um vídeo de desabafo? Porque foi isso que eu vi, foram vídeos de desabafo desses tatuadores. Pô, tô precisando fazer outras coisas que envolvam arte fora da tatuagem para conseguir complementar uma renda, para conseguir fazer um dinheiro. Não que eu esteja invalidando essa dor desse pessoal, mas essa abordagem não vai mudar o mercado, ainda mais na cultura brasileira, que a gente tem essa cultura de
preço mais baixo, de pechinchar, é um povo que está acostumado a esse tipo de coisa, você apresentar somente um vídeo falando para as pessoas valorizarem tal coisa, pô, isso não vai levar em nenhum lugar. Até porque a partir do momento que você fala que as pessoas precisam valorizar o seu trabalho, é porque o seu trabalho está sendo desvalorizado. Você está tendo essa percepção que o seu trabalho está desvalorizado e automaticamente você desvaloriza o próprio trabalho. Vê que é uma linha de pensamento que eu não vejo sentido, eu não vejo isso levando para lugar algum. Claro que vai alcançar algumas pessoas ali que vai se identificar com essa mensagem, que vai concordar com isso, pelo simples fato que o conceito realmente é bom e a gente precisa realmente valorizar o nosso trabalho, mas não é dessa forma que a gente valoriza o nosso trabalho. E um outro ponto muito importante é sobre o preço em si, de tatuadores que cobram muito barato. Realmente existe isso em absolutamente todas as profissões. E eu posso citar inúmeros exemplos aqui, e você sabe que esses exemplos realmente existem. Tem o dentista que vai cobrar R$ 50 para fazer uma extração, R$ 100, e tem o dentista que vai cobrar R$ 1.000 para fazer o mesmo serviço. O cara que cobra 50, R$ 100 tem trabalho? Tem trabalho. O cara que cobra R$ 1.000 tem trabalho? Tem trabalho também. O problema não é o preço do serviço em si, e sim o valor agregado a ele, porque você pode ter certeza que tem muito desses tatuadores que aderiram a essa ideia, que estão reclamando também, fazendo suas queixas, fazendo seus vídeos de desabafo aí, e que nem sequer estudam para fornecer um atendimento decente para o seu cliente. Quantas vezes eu já não recebi clientes aqui no estúdio que já tiveram outras experiências com outros tatuadores, que inclusive cobraram mais caro que eu e não entregaram uma experiência nem um pouco confortável para esse cliente. Seja em relação ao aquele primeiro contato ali para fazer o orçamento, pelo WhatsApp ou pela DM, ou até mesmo pessoalmente no estúdio, ou seja, no dia que esse cliente foi tatuar, que o cliente ficou esperando o tatuador chegar, que o tatuador não estava no estúdio no horário que o cliente chegou. Inclusive, uma cliente relatou esses dias que uma vez ela ficou esperando 1h30 no estúdio até o tatuador chegar. Ele chegou, atendeu outra pessoa e depois foi atender ela que já estava com o horário marcado. Entende o ponto onde eu quero chegar? Que muitas dessas pessoas estão reclamando, mas elas mesmas não enxergam onde elas podem melhorar para agregar mais valor no trabalho delas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu sou do interior de São Paulo, a cidade que eu fiz a minha carreira ali é uma cidade bem pequena, uma cidade que quando eu comecei a tatuar tinha pouquíssimos tatuadores, talvez tinha eu e mais uns 5 no máximo, mas conforme foi passando o tempo, foram surgindo novos tatuadores, novas pessoas foram começando e com certeza muitas dessas pessoas cobravam mais barato do que eu. Essa nunca foi uma questão que me incomodou, muito pelo contrário, é uma questão que eu sempre fui indiferente, assim, porque eu não me importo com o preço que você está cobrando. Eu não me importo se você está cobrando 1/3 do preço que eu cobrei na mesma tatuagem, mas eu me importo com a qualidade e a excelência que eu vou entregar em uma tatuagem para o meu cliente. E nessa cidade eu já ouvi falar muitas vezes por terceiros, por clientes em comum, que a galera falava que eu era careiro, que eu cobrava muito caro e não sei o que. Enfim, nunca me incomodou e eu sempre tive cliente na minha agenda também. E esse é o ponto. Eu quero realmente atender o cliente que ele quer pagar 50, 100 reais uma tatuagem. Não, eu quero um cliente que valorize o meu trabalho e pague o preço que eu passei ali para ele, porque ele sabe a qualidade que eu vou entregar e o valor que está atribuído naquela tatuagem. Veja que é muito complexo e muito mais profundo do que você simplesmente criar um movimento com uma ideia, começar a espalhar essa ideia e incentivar os profissionais da profissão também a aderirem a essa ideia, sem de fato trocar essa ideia para ver o que está acontecendo e os pontos que a gente pode melhorar como profissional. E não só melhorar como profissional, mas sim passar isso adiante para os nossos clientes. Eu falo muito sobre educar o seu cliente. O nosso cliente ele não tem a obrigação de saber que o nosso trabalho precisa de valor,
que o nosso trabalho entrega um valor para ele. Então, a partir do momento que o cliente entra em contato comigo, fecha uma tatuagem comigo, ali na conversa com o cliente, seja antes da tatuagem ou durante a tatuagem, eu tenho que passar essa noção de valor do meu atendimento e do meu trabalho para o meu cliente, porque se eu não faço isso, o cliente vai pensar, pô, poderia ter feito com outro e pagado 500 pila a menos. Não é só sobre o desenho, a tatuagem que você vai fazer no seu cliente, e sim essa troca que você tem com ele, essa conversa. Essa parte entrega valor de uma forma inconsciente que fica gravado ali na cabeça do seu cliente e com certeza ele vai lembrar disso, ele vai lembrar de você, ele vai voltar, até porque o cliente que quer pagar R$100, R$50 na tatuagem, ele vai querer fazer qualquer tatuagem com qualquer tatuador, independente se o trabalho vai ser bom ou não, se vai entregar valor ou não. Ele não tá nem aí. Esse tipo de cliente, pelo menos, eu não quero para mim. Eu espero que a minha ideia tenha ficado clara. É um assunto que renderia mais muitos minutos de conversa, porque cada tópico ali a gente pode aprofundar mais, principalmente nessa parte de agregar valor mesmo ao seu trabalho para que você possa cobrar um preço mais alto. Existem inúmeros tatuadores aqui no Brasil mesmo que trabalham dessa forma, que têm um trabalho impecável, que agregam um valor de fato ali no seu atendimento. E é engraçado que eu não vejo nenhum desses tatuadores entrando nesse tipo de movimento. Então é melhor a gente se espelhar nos casos de sucesso, ver o que essas pessoas estão fazendo para dar certo, para continuar vivendo da tatuagem, continuar vivendo de tatuagem, ao invés da gente aderir a um movimento que a gente acha que está fazendo sentido, mas na verdade, se você for parar para olhar mais a fundo, não faz muito sentido, ou não tem uma base muito sólida ali para ele se manter e de fato conseguir resolver alguma coisa dentro da nossa profissão. E se você ficou aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Esse vídeo foi para abrir de fato esse debate. Essa foi a minha opinião. Eu quero que você fale a sua. Gente, ter essa conversa, ter essa troca, até porque somente com a troca a gente vai conseguir trazer novas ideias para que nossa profissão consiga evoluir cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e se tornar um tatuador de valor.